Boa tarde, turminha. Essa aqui vai ser a nossa aulinha sobre física das radiações, tá? Então, vamos dar início. Eu já projetei aí para a gente começar a nossa brincadeirinha, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, para falar de física das radiações, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, é o que é radiação. Então, o que seria radiação? Né? Então, a gente fica naquela dúvida. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. O que é radiação, afinal? Vocês lembram alguma coisa que vocês viram durante, né, o estudo do ensino médio? Né? Alguma coisa sobre radiação? Né? Já viram algo sobre que poderiam falar? Então, afinal de contas, o que é radiação? Né? De forma bem simplificada, depois de deixar vocês pensarem um pouquinho, né? A gente pode dizer que radiação é nada mais nada menos do que energia em movimento, né? Então, a gente pode trazer, né, como um conceito de radiação, radiação é a energia que é emitida e transferida por intermédio do espaço. Isso que a gente teria como radiação. Então, o que acontece? Dentre as radiações, nós temos as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Vejam que o termo ionizante é o que é comum entre as duas. Uma é não ionizante e a outra é ionizante. Então, afinal de contas, o que é radiação ionizante? Então, se a gente partir, né, do pressuposto do que seria radiação ionizante, então a gente precisa inicialmente pensar primeiro na estrutura atômica, o átomo em si, tá? Então, quando a gente pensa no átomo, se vocês lembrarem, o átomo, na realidade, ele é composto basicamente de núcleo e eletrosfera. No núcleo, nós temos partículas. Quais são as partículas nucleares? Os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons. Se vocês lembrarem, os prótons possuem carga positiva. Os nêutrons, como o nome já diz, são neutros, não possuem carga, né? E é o que compõe o núcleo. Se o núcleo é composto de prótons e nêutrons, e os prótons têm carga positiva, eu posso dizer que o núcleo tem carga positiva. E na eletrosfera nós temos os elétrons com carga negativa, né? Se a gente lembrar direitinho, vocês aprenderam na física que os opostos se atraem. E aqueles que têm a mesma carga, na realidade, sofrem repulsão. Olha que problema. A gente tem um núcleo cheio de cargas positivas, tá? E aí o que aconteceria entre essas cargas positivas, os prótons? Repulsão. Então, teoricamente, o núcleo não era nem para existir, se a gente partir desse pressuposto. Mas os nêutrons, eles vêm compor e ajudar no equilíbrio desse núcleo, para que o núcleo dos átomos exista. Até porque, né, tudo que a gente pode ver e o que a gente não pode ver é feito de átomo. Né? Então, se o átomo não existisse, nem nós existiríamos. Aí a gente tem os elétrons também, que têm carga negativa. Se os elétrons têm carga negativa, teoricamente eles são atraídos pelo núcleo. Então, se os elétrons são atraídos pelo núcleo, o que é que vai acontecer? Teoricamente, era para os elétrons se chocarem com o núcleo. Eles não se chocam por estarem em movimento constante ao redor do núcleo. E aí eles conseguem se manter em órbita. Agora, a questão é, como eles têm carga negativa e o núcleo tem carga positiva, vai acontecer uma atração entre os elétrons e o núcleo. Como vai acontecer uma atração entre o elétron e o núcleo? A gente, na realidade, tem uma força de atração que a gente vai chamar, nesse caso, de energia de ligação. É o que mantém o elétron ligado ao núcleo, ligado ao átomo, tá? E quanto mais próximo o elétron estiver do núcleo, maior será a energia de ligação. Quanto mais distante, menor a energia de ligação. Então, consequentemente, o elétron que está mais próximo do núcleo, ele tem uma energia de ligação maior e uma energia livre menor. Já aquele que está mais afastado termina tendo uma energia de ligação menor, ou seja, ele tem algo, menor energia que o prende ao átomo, né? E aí, consequentemente, ele vai ter uma energia livre maior. Então, a gente tem aí o átomo, né, com a sua estrutura. E uma coisa bem interessante é que a maioria dos nossos átomos, eles se encontram no estado neutro. O que é um átomo no estado neutro?
é aquele cujo número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Ou seja, se ele tem 20 prótons, teoricamente teriam 20 elétrons, né? 30 prótons, 30 elétrons. Então, teoricamente, o número de cargas positivas, semelhante ao número de cargas negativas, faz com que o átomo se encontre no estado neutro. Só que, quando uma determinada energia ela é capaz, tá, de ser oferecida ao elétron, então ela vai em direção ao elétron, ela é transferida para o elétron absorve essa energia. Então, ele vai vencer a energia de ligação que mantinha ele preso ao átomo, e ele ainda sai com energia cinética, ele abandona o átomo. Então, no momento em que ele abandona o átomo, nesse exato momento, o átomo ele tem um elétron a menos. Então, se ele antes era neutro, ele agora vai ficar carregado positivamente. E o elétron que saiu tem carga negativa. Então, teoricamente, o elétron que saiu é um íon negativo e o átomo sem o elétron, um íon positivo. Então, a gente tem a geração de íons por conta dessa energia, dessa radiação. Por isso que a gente chama essa radiação de radiação ionizante. Aquelas que não têm energia suficiente para ejetar o elétron do átomo, a gente diz que ela não é ionizante, como acontece com uma série de energias que a gente vai estar falando. Então, assim, a gente define o que é radiação ionizante e o que não é, né? O que é radiação não ionizante. Então, a radiação, ela está classificada, como a gente disse, em não ionizante e ionizante. Exemplos de radiação não ionizante. Tem inúmeras radiações não ionizantes que a gente conhece, né? Dentre elas, a gente tem a luz visível, a UV, tá? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho. Todos são radiações não ionizantes, tá? E dentre as radiações ionizantes, quais os exemplos que nós temos? Raio-X, radiação gama, radiação alfa e radiação beta, tá? Então, são radiações ionizantes. Tranquilo? Então, vamos adiante. As radiações ionizantes, elas estão subclassificadas. Subclassificadas como? Entre radiação ionizante eletromagnética e radiação ionizante corpuscular. O que é que isso quer dizer? Radiação ionizante eletromagnética é aquela que é energia pura, ela não possui massa. E a radiação ionizante corpuscular é aquela que possui massa. Tá? Então, exemplos de radiação não ionizante eletromagnética, a gente tem a luz visível. Então, radiação ionizante eletromagnética, radiação X. Então, eles têm a mesma natureza, porque são ondas eletromagnéticas, tanto a luz visível quanto a radiação X. Tá? Então, não possuem massa. Só que a luz visível não é ionizante e a radiação X é ionizante. Também da mesma natureza, e sendo eletromagnética, a gente tem ainda as radiações gama. Então, radiação gama é energia pura, não possui massa. Tem a mesma natureza da radiação X, que tem a mesma natureza da radiação da luz visível. Contudo, a luz visível não é ionizante, raio-x e gama é ionizante. E a radiação ionizante corpuscular é aquela que possui massa. Quais são as radiações ionizantes corpusculares? A radiação alfa e a radiação beta. Tá? A radiação alfa, né, ela tem muita massa, é a maior radiação corpuscular, e a gente vai falar com mais detalhe. E a radiação beta, a gente vai ver que ela pode ser beta negativa ou beta positiva, tá? Ela também tem massa, mas se eu acelerar qualquer partícula atômica, eu também vou dar origem à radiação ionizante corpuscular. Então, eu posso acelerar prótons, e eu vou ter uma radiação ionizante. Eu posso acelerar elétrons, e eu vou ter uma radiação ionizante, ou eu posso acelerar nêutrons, e eu vou ter uma radiação ionizante. Então, quando a gente dá uma olhadinha no espectro eletromagnético, né? Então, a gente vai ter no espectro só radiações eletromagnéticas, ou seja, que não possuem massa. Mas a gente vai ter, então, as radiações com menor energia, né? Temos radiações com energia extremamente baixa, radiações com energia baixa, as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho,
Aí a gente entra com a luz visível, que vai do vermelho ao violeta, que é a única coisa, a única energia que a gente enxerga. Depois a gente tem a UV, e depois da UV, né, até a ultravioleta é radiação não ionizante. Depois da UV, a gente entra no patamar das radiações ionizantes. Então, a radiação ultravioleta ela está no limite entre radiação não ionizante e radiação ionizante. Tá? Então, ela é exatamente a energia limítrofe. Tá? Nós não podemos ver radiação infravermelha, nós não podemos ver radiação UV, tá? Então, a gente não enxerga nenhum desses tipos de radiação. Então, quando a gente passa a observar a radiação ultravioleta, o que é que a gente vai ter? A radiação UV, ela está dividida em VA, UVB e VC, né? A radiação UVA é a de menor energia e a UVC é a de maior energia. Da radiação solar, chega até a gente a radiação UVA e UVB, tá? A UVC não chega. E a UVC, ela é usada, por exemplo, para esterilização de ambiente, tá? Então, não sei se vocês viram uma reportagem sobre um robozinho que estavam construindo, que emite radiação ultravioleta para passear dentro dos hospitais, né? E quando não tiver pessoas naquele ambiente, para poder irradiar o ambiente e tentar matar o vírus da Covid. Estava sendo desenvolvido aqui pela própria universidade, né? E aí a gente tem também a radiação UVA, que o pessoal usa para bronzeamento artificial, mas também pode causar câncer, né, de pele, então não deve ser usado para bronzeamento. Então a radiação UV, né, ela é limítrofe e ela consegue penetrar, chegar até a hipoderme. Então a derme, epiderme, hipoderme, dependendo da energia dela, ela consegue atingir, por isso que ela é capaz de causar câncer de pele. Aí, o único câncer que a radiação UV é capaz de causar é o câncer de pele, que o alcance dela é limitado. Imediatamente após as radiações ultravioleta, a gente tem as radiações ionizantes eletromagnéticas. Nesse caso, a radiação X e gama. No passado, com a descoberta da radiação X, depois da radioatividade, o que foi que aconteceu? Se produzia radiação X com menor energia do que muitas radiações gama que foram descobertas a posteriori. Mas hoje nós temos equipamentos de raio-x que emitem raio-x com energias muitas vezes altamente superiores a muitas radiações gama. Então, hoje a gente não diz que os níveis de energia de raio-x é menor do que a radiação gama. Hoje a gente já tem um mix. Então, raio-x e gama, dependendo do equipamento, né? A radiação gama dependendo da fonte emissora. Então, a gente vai ter essas radiações em si. Aí a gente entra para falar um pouquinho dos raios-x, tá? Então, para falar dos raios-x, que são uma radiação eletromagnética, né? Não é corpuscular, ionizante. Então, a gente vai falar rapidinho um breve histórico, vai falar um pouco da sua produção, vai falar quais são os tipos e algumas características, tá? Quando a gente fala do breve histórico das radiações X, né, é interessante porque as radiações X foram descobertas em 1895 por um pesquisador alemão, William Conrad Röntgen, e Röntgen era professor da Universidade de Würzburg, na Alemanha, e um certo dia, né, muitos eram os pesquisadores naquela época que pesquisavam sobre fontes de energia, né, e Röntgen era um deles. E aí, consequentemente, muitos pesquisadores que trabalhavam dentro dessa área estavam trabalhando no momento com um tubo chamado tubo de raios catódicos, ou tubo de Crookes. Esse tubo de raios catódicos, ele era um tubo de vidro, normalmente, que tinha 2 eletrodos internamente. Eles mantinham vácuo e esses eletrodos estavam ligados a uma bateria. E aí eles percebiam que dentro desse tubo, quando eles acionavam, passava um raio de um eletrodo para outro, né? Eles colocavam um anteparo e conseguiram perceber a presença de um raio que eles chamaram de raios catódicos. Na época, ninguém sabia que raio era aquele,
Hoje em dia a gente sabe que o que sai do cátodo para o anodo, na realidade, são elétrons, mas na época não se sabia, né? Então chamaram de raios catódicos e assim passou um longo período até que se descobrisse, né? Porque quando houve a descoberta dos raios-x, ainda não se conhecia a estrutura da matéria, não se conhecia os elétrons, né? Especificamente, não se conhecia o núcleo, né? Como é que o átomo era formado. Isso foi descoberto posteriormente. Então, o que foi que aconteceu? No final de tarde, depois que Röntgen termina uma aula lá que ele estava dando, né, ele volta para o laboratório, que era muito comum os pesquisadores da época fazer, e ainda hoje, né? Nós, pesquisadores, muitas vezes terminamos nossa aula e vamos para o laboratório. E ao chegar ao laboratório, ele começou a analisar mais uma vez o tubo de raios catódicos que ele tinha. E aí, numa dessas análises que ele estava fazendo, ele acionou o tubo e ele percebeu um brilho estranho na sala na hora que ele acionou. Imagina, em 1895, final de tarde, né? A iluminação era precária, a gente não tinha a iluminação que tem hoje. E ele, naquela iluminação, né, baixa, né, a luz de vela, o candeeiro, esse tipo de coisa assim, na hora que ele acionou o tubo, ele percebeu um brilho dentro da sala, mas ele não associou imediatamente. Então, ele continua testando, mas ele começa a perceber que sempre que ele aciona o tubo, ele consegue perceber aquele brilho. Então, ele fica encasquetado, como a gente poderia dizer, e ele vai atrás para ver o que é que poderia estar brilhando. Ele não encontra nada brilhando, volta, continua, mas agora prestando mais atenção. E aí, consequentemente, ele percebe que era uma placa de platino cianeto de bário que ele tinha lá dentro do laboratório dele, que quando ele ligava o tubo, aquela placa brilhava, né? Florescia. Mas aí a questão é, os raios que ele estava trabalhando, que eram os raios catódicos, eram raios que tinham baixo alcance, no máximo 15 centímetros. Como é que uma placa que estava distante podia estar brilhando por conta daquele raio? Aí ele ficou mais encafifado ainda. E aí, o que ele resolveu fazer? Ele trouxe a placa para mais perto, né? Acionou, com certeza acionou o tubo, percebeu que quando ele acionava o tubo, a placa brilhava. E aí, o que foi que ele fez a mais? Ele resolveu ver, né? Ele imaginou que tem um raio saindo daqui. Não é os raios catódicos, tem alguma coisa saindo daqui. Aí ele queria bloquear a saída desse raio. Então, ele protege o tubo, né, o tubo de raios catódicos todinho com material opaco e aciona. Qual não é a surpresa dele? Quando ele percebe que mesmo depois de cobrir todo o tubo, na hora que ele aciona o tubo, a placa brilha. Ele disse, eita, que esse raio é virado. Ele está conseguindo passar. Eu não sei que raio é esse, mas consegue passar até com material opaco. E aí, eu fico imaginando, né, o comportamento de Röntgen nesse momento e durante os dias subsequentes, testando o tubo e a placa. E aí, o que acontece? Ele começou a passar materiais entre o tubo e a placa, materiais com densidade diferente, materiais com a mesma espessura, mesma densidade e espessuras diferentes. E aí, ele foi observando alguns detalhes em relação ao brilho na placa. Ele viu que quando o material, né, era mais denso, mesmo que ele tivesse a mesma espessura, a placa brilhava menos. Se era menos denso, a placa brilhava mais. Ele percebeu também que, se era o mesmo tipo de material, variando só a espessura, quando a espessura do material era maior, a placa brilhava menos. Se era menor, a placa brilhava mais. Beleza. Só que, qual não foi a sua surpresa? No momento em que ele passava os materiais entre o tubo e a placa, ele passa sua mão. E o que é que ele consegue perceber? Ele visualiza o reflexo dos seus ossos. O reflexo dos seus ossos pela primeira vez. Eu fico imaginando, minha gente, Röntgen passando, ligando o tubo e passando a mão para ver, né, botando a mão lá para ver brilhar os ossos dele lá naquela placa de platino cianeto de bário. E ele fez, né, uma série de experimentos com isso aí, só que a placa não fixava a imagem. Então, eu fico imaginando ele na época, eu preciso fazer alguma coisa para fixar essa imagem. E aí ele pensou no filme fotográfico, porque já existia fotografia. Ele disse, já que é um tipo de raio, vai ver que funciona, né? Eu consegui guardar essa imagem. E ele prepara uma espécie de filme,
para usar e tentar fixar essa imagem. E ele chama a esposa dele para participar desse experimento, né? Normalmente a gente chama os mais próximos, os nossos alunos mais queridos, né? E aí, consequentemente, ele chama a sua esposa para participar, pede a ela que ela fique bem quietinha, enquanto ele liga o tubo, né? Colocou o filme no local, ela ficou lá quietinha por uns 15 minutos para que ele obtivesse a primeira imagem radiográfica da época, né? Então, quando ele fixou isso aí, que revelou, que viu, isso foi, assim, espetacular. E aí, o que é que ele imediatamente pensou, né? Eu preciso publicar para poder garantir que essa descoberta é minha. E tinha muita gente, minha gente, trabalhando com tubo de raios catódicos. Qualquer um podia ter descoberto. Ele não podia perder essa oportunidade. Então, ele cuida logo de fazer o registro disso aí. Então, ele faz os comunicados necessários. Imagine, 1895, não existia a publicidade, a gente não tinha internet, a gente não tinha TV, a gente não tinha... Os meios de comunicação eram precários, eram principalmente através por exemplo, né, carta, né, esse tipo de coisa com correio, né, esse tipo de coisa assim. Então, consequentemente, era bem complicado você sair divulgando, né, materiais. Então, ele cuidou para divulgar das formas que eram possíveis na época, então fez as suas divulgações, fez os seus comunicados, e aí, a partir daí, tomou para si essa descoberta. Gente, é uma descoberta mirabolante, porque até a descoberta dos raios-x, ninguém podia ver dentro do corpo, tá? Só se fosse cirúrgico, tinha que abrir. Quebrou, tinha que abrir para ver, para poder conseguir olhar dentro do corpo. Então, consequentemente, foi um achado maravilhoso. E na época não era muito difícil criar, montar um tubo de raios catódicos. E aí todo mundo, né, depois que houve as divulgações que começou, então todo mundo queria ter um tubo de raios catódicos. E naturalmente, né, a imprensa, naturalmente as grandes lojas quiseram rapidamente tirar proveito do que podia. Então, por exemplo, as grandes sapatarias decidiram preparar um equipamento de raio-x para mostrar os pés calçados dos seus clientes, né? O cliente chegava lá, calçava o sapato, fazia um raio-x para ver se o pé estava bem acomodado, né? Ninguém sabia que radiação X fazia mal. Aí, o que foi que aconteceu também? As grandes lojas de lingerie, né, as mulheres começaram a ficar assustadas, porque, como podia ver por dentro, acharam que podia ver elas nuas, né? Nuas. E aí, vamos usar, a gente vai ter que se proteger. E aí, a sacada das lojas de lingerie, não, vamos oferecer lingerie que proteja contra a radiação, né? Que proteja contra a visualização. Então, lingerie à prova de raio-x. Bem, eu imagino que não tinha nada a ver, ninguém sabia nem que fazia mal, nem que chumbo resolvia alguma coisa para essa relação. Então, imagina lingeries comuns, ou seja, propaganda enganosa mesmo, né? E aí a gente entra na imprensa, né? Na imprensa sensacionalista, que existe, aquela que quer tirar proveito, né, de tudo, e algumas que saem com inverdades, que são as fake news, né? Então, fake news não é algo novo, né? Existe desde muito no passado. E aí, consequentemente, quando a imprensa começou a tentar, né, tirar proveito disso aí, saíram algumas reportagens muito malucas. Por exemplo, disseram que qualquer pessoa que tivesse uma ampola de raio-x podia ver dentro das casas. O povo ficou doido. Porque não podia ver mais ninguém com um equipamento desse. Pode, né, minha gente? Não é assim, não dá para fazer anteparo desse porte. Aí depois ainda disseram que, por exemplo, se eu tenho um livro, tá? Olha só o que saiu de notícia. Eu tenho um livro aqui, aí eu tenho aqui a ampola de raio-x. Aí a ampola vai e joga a radiação X, que atravessa o livro e vem em direção ao meu cérebro. Fazer a transferência do que está no livro para o cérebro. Né? Se alguém fez isso, eu não sei, né? Não sei se alguém testou, não. Mas é óbvio, né? Pode até ser o sonho de muitos, mas que não vai funcionar. Beleza. Aí ainda saíram outras, né, notícias sensacionalistas da época, mas tem uma que foi crucial. Disseram que qualquer pessoa que morresse eletrocutada podia ser ressuscitada pelo raio-x. Pois é, se alguém tentou também, não sei, tá?
Então, assim foi logo na sequência, né, da descoberta dos raios-x. Alguns meses depois, a radioatividade natural foi descoberta por Becquerel, né, que foi trabalhar com a uranila e descobre que a uranila tinha algum tipo de material que emitia energia naturalmente. Né? Então, tem toda a história aí do surgimento, né, da radiação natural, que é emitida por átomos radioativos. Depois, Pierre e Marie Curie descobrem o polônio e o rádio, e com a descoberta do rádio é que surge o nome radioatividade, porque o rádio, uma pequena quantidade do elemento rádio emitia muita energia, muita radiação. E aí eles disseram que era muito ativo, aí disseram que era radioativo. Então, associaram um termo radioativo a todo elemento que emite radiação ser chamado de radioativo. Tá? Então, surge o nome de radioatividade a partir daí. Então, assim, a gente tem um breve histórico, né, da descoberta dos raios-x e tem a sequência disso tudo. Quanto à produção de raio-x, como a gente disse, os raios-x são produzidos dentro de uma ampola de vidro, tá? Eu vou passar adiante, depois eu volto aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, os raios-x são produzidos dentro de uma ampola, então tem esses videozinhos cujo link está aqui para vocês assistirem, eu também disponibilizei para vocês, tá? Normalmente eu disponibilizo todos. Então, o que é que acontece? Os raios-x, né? Eles são produzidos dentro de uma ampola de vidro, e aí existem dois eletrodos, aqui no caso o cátodo e o anodo, tá? Vai haver dois circuitos elétricos, um circuito elétrico chamado secundário, que vai alimentar o cátodo, ou seja, vai fazer passar uma corrente pelo cátodo, que vai aquecer o filamento. Quando aquece o filamento, os elétrons do filamento pulam fora, alguns elétrons do filamento pulam fora e vão formar aqui uma nuvem de elétrons. Esse efeito a gente chama de efeito termoiônico, tá? Então, esse é um momento onde há o preparo do equipamento para a produção da radiação X. Eu preciso liberar esses elétrons aqui para poder eu conseguir produzir radiação X. E aí a gente vai ter também um circuito elétrico secundário primário de alta tensão, tá? O secundário foi aqui o que alimenta o cátodo. O primário, ele vai ligar o cátodo ao anodo. E ele é de alta tensão, ele trabalha na casa dos quilovolts. E o que é que ele vai fazer? Na hora que ele é acionado, tá? Ele vai acelerar aqueles elétrons que estavam aqui, porque vai tornar o cátodo extremamente negativo e o anodo positivo. Na hora que a gente aciona esse circuito, o cátodo fica negativo, negativo, negativo e o anodo positivo. Com isso, os elétrons têm carga negativa, negativo com negativo, repulsão. Então, os elétrons vão sofrer repulsão do cátodo e atração pelo anodo. Então, eles são acelerados do cátodo em direção ao alvo do anodo. Ao chegar aqui no alvo do anodo, eles se chocam com o alvo e vão produzir raio-x. Só que o choque que acontece aqui, ele acontece a nível atômico, tá? Então, ele acontece nos átomos do alvo. Então, os elétrons, que são partículas atômicas, elas penetram a matéria, penetram o alvo e vão até os átomos desse alvo, né? Interagir com eles. Então, a gente vai ter, basicamente, duas formas. Tem esses outros vídeos sobre a produção para vocês verem. A gente tem, basicamente, duas formas de produção de raio-x, né? Quando os elétrons penetram, então, eles vêm de lá, aqui, como, por exemplo, nesse videozinho aqui, né? O elétron que está vindo lá do cátodo, ele vai se chocar com um elétron do átomo do alvo. Ao se chocar com o elétron do átomo do alvo, os dois vão se deslocar, né? Só um não. Os dois se deslocam e ficam a lacuna. Nessa lacuna tem um rearranjo e a liberação de energia na forma de raio-x característico, tá? Então, esses são os raios-x característicos que ganham esse nome porque a energia emitida nessa transição ela é característica para cada tipo de elemento. Se aqui é tungstênio, essa energia vai ser sempre migrando da camada L para cá, né? Supondo que aqui seja da camada L para cá, quando ele migra. Então, essa energia liberada aqui, nesse exato momento aqui, quando ocorre a migração, essa energia liberada, ela vai ter uma determinada quantidade, tá? Quando
se for um determinado tipo de elemento, né? Se for um outro elemento, a gente vai ter outra quantidade, mesmo migrando da camada L para a camada K, tá? Então, as energias vão ser diferentes de acordo com o elemento. Então, é característico de cada elemento, tá certo? E a gente tem a radiação ou raio-x de frenagem. Como é que se dá o raio-x de frenagem? O raio-x de frenagem acontece quando os elétrons incidentes vêm e eles não se chocam com nenhum elétron, tá, das camadas eletrônicas dos átomos do alvo. Eles terminam se aproximando do núcleo. Só que lembrem-se que o núcleo tem carga positiva e o elétron carga negativa. Quando ele vem e passa por aqui, né, próximo ao núcleo, ele vai sofrer atração. Só que ele vem com altíssima velocidade. Ele vem acelerado do cátodo para o anodo. E aí, consequentemente, ao passar próximo do núcleo, né, ele vai desacelerar. Então, ele perde energia. No momento em que ele perde energia, ele emite essa energia, que a gente chama de raio-x de frenagem ou radiação de frenamento, tá? Então, ele ocorre justamente porque ele sofre atração pelo núcleo e muda de direção, ok? Aqui é a junção dos dois, só mostrando por um outro ângulo, aí vocês veem posteriormente. E aí a gente fala um pouquinho da radiação alfa agora. A gente falou da radiação X. Sim, eu falei da produção, falei de um breve histórico, falei dos tipos, radiação X característica, raio-x de frenagem, e algumas características da radiação X, né? A radiação X, antes de eu seguir para a radiação alfa, a radiação X, ela é unidirecional, então ela não fica dando voltinhas, tá? Se ela vai naquela direção, ela vai naquela direção e ela vai sendo absorvida pela matéria. Quando ela interage com a matéria, ela vai ter a interação por efeito Compton, efeito fotoelétrico, que a gente fala mais na frente. E a radiação X, né, ela tem a capacidade de penetrar a matéria, porque é uma energia alta. Ela é capaz de ionizar os átomos, ela é capaz de causar dano, né, efeito biológico. Mas a radiação X também tem a mesma velocidade que a velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Gente, pensar 300 mil quilômetros por segundo não é uma coisa muito fácil. Ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Daqui para São Paulo, são aproximadamente 3 mil quilômetros, tá? Se a radiação X fosse daqui para São Paulo, batesse lá e voltasse, ela iria em São Paulo e voltaria de São Paulo 50 vezes em um único segundo. Gente, ir em São Paulo e voltar de São Paulo em um único segundo, partindo daqui, né? Supondo que a gente tem 3 mil quilômetros daqui lá, aproximadamente. Então, essa é a velocidade da luz. Então, nosso piscar de olho, comparado à velocidade da luz, é retardado o bichinho, né? A gente, às vezes, quer comparar, eita, foi como um piscar de olho. Se for comparar com o piscar de olho, a radiação, a velocidade da luz, não dá. Tá? É uma velocidade muito elevada, tá certo? Então, vamos começar a falar da radiação alfa, ok? Então, falando da radiação alfa, a radiação alfa, como a gente viu, é uma radiação ionizante corpuscular, porque ela possui massa. A radiação alfa, ela é composta basicamente por 4 partículas. Ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Ela é representada pela letra grega alfa, tá? E aí, o que acontece? Os elementos para emitirem alfa, ele tem que emitir do seu núcleo 4 partículas. Então, ele precisa ter muita massa. Como é que você vai doar massa se você não tiver muita massa? Então, normalmente, os elementos que são emissores alfa, eles têm um número de massa elevado. Como, por exemplo, aqui, ó, urânio 238. A massa do urânio 238 é 238. Né? O número atômico do urânio é 92. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Tá? Então,
O número de prótons seria o número de cargas positivas, né? Então, supondo que aqui eu tenho o núcleo do urânio, obviamente que o núcleo do urânio não anda sozinho, ele tem os elétrons girando na eletrosfera, porque na hora que a gente vai fazer a demonstração ou pegar um desenho e tal, a gente não vai botar todos os elétrons aí nessa brincadeirinha. Mas aí eu tenho o núcleo do urânio, tá? Urânio, todo urânio tem 92 prótons. Não existe urânio com número diferente de prótons, porque o número de prótons é a identidade do átomo, tá? Então, se esse urânio 238 ele pega 2 prótons e 2 nêutrons e ele abre mão, ou seja, ele lança esses 2 prótons e 2 nêutrons, né? Larga a mão. Por que ele está largando mão? Porque ele quer perder energia, minha gente. Lembrem-se que o problema dos elementos radioativos é porque eles têm excesso de energia, eles são instáveis, tá? E ele quer perder energia. E uma das formas que ele usa para perder energia é justamente abrindo mão de 4 partículas, 2 prótons e 2 nêutrons. Ele emite a partícula alfa, que sai com velocidade e leva parte da energia, ou a energia que ele quer perder. A partícula alfa ela é semelhante ao núcleo do elemento hélio. Porque se ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, é igualzinho ao núcleo do elemento hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, isso quer dizer que quando a partícula alfa, depois que ela perde toda a sua energia penetrando a matéria, que ela penetra pouco, mas aí ela perde toda a sua energia, ela para, ela captura 2 elétrons livres do meio e ela se transforma num átomo de hélio, tá? E o átomo que perdeu as 4 partículas vai deixar de ser urânio. Porque para ser urânio tem que ter 92 prótons. Se esse átomo perdeu 2 prótons, ele não pode continuar sendo urânio. Então, ele vai passar a ser um átomo do elemento tório. Por quê? Como ele perdeu 2 prótons, ele vai dar origem ao elemento que tem 2 prótons a menos. O elemento que tem 2 prótons a menos é o tório, que tem número atômico 90. Mas lembrem-se que a massa total perdida foi 4. Logo, o tório vai ter massa 234. Porque se a massa do urânio era 238, menos 4, 234. Então, aqui a gente tem a equação da emissão alfa. Agora, trabalhando com urânio 235. Lá a gente está trabalhando com urânio 238, só para a gente dar uma olhadinha nessa diferença. Então, o que acontece? O urânio 235, já disse, para ser urânio tem que ter 92 prótons. Tá? Tá aqui a prova. O urânio é outro, o outro era 238, esse é 235. Mas o número de prótons continua o mesmo, ou seja, o número atômico, 92 prótons. Então, o urânio 235 emite a partícula alfa, né? E aí dá origem ao tório. Só que agora vai ser o tório 231. Por quê? Ele perdeu 2 prótons, 92 menos 2 dá 90, e a massa diminuiu em 4. Então, 235 menos 4, 231. Tá? Então, consequentemente, eu tinha o urânio 235, que perdeu 4 partículas dando origem ao tório e emitiu a partícula alfa. A equação da partícula alfa será sempre essa. O elemento X, com massa A e número atômico Z, ao emitir a partícula alfa, vai dar origem ao mesmo elemento? Não, o elemento mudou. A um outro elemento, que eu vou chamar de Y, com massa A menos 4 e número atômico Z menos 2. Sempre a equação da emissão alfa será essa. Aí a gente entra na radiação beta, né? Na radiação beta. Quando a gente fala da radiação beta, a radiação beta a gente vai ver que pode ser radiação beta negativa e beta positiva. Eu acho incrível a emissão de beta. Por quê? O átomo está instável, ele tem excesso de energia. Tá? Mas vamos supor que ele não tem muita massa. E ele quer perder energia de toda forma. Um dos mecanismos é a emissão de beta. Tá? Ô, professor, então, a partir da característica do átomo, eu posso dizer qual é a radiação que ele emite? Não. Mas eu posso afirmar que certos átomos jamais emitiriam alfa. Por exemplo, o trítio é um elemento radioativo, que é o hidrogênio 3. Ele tem 1 próton e 2 nêutrons no seu núcleo. A radiação alfa,
ela é composta de 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, nem que o trítio quisesse, ele podia ser um emissor alfa, porque ele não tem 2 prótons e 2 nêutrons para doar, quando ele quiser perder energia. Então, uma das formas que o trítio pode fazer para perder energia é através da emissão beta, beta menos, por exemplo. Tá? Então, na radiação beta, a gente vai ter beta negativo e beta positivo, o átomo ele vai fazer uma coisa impressionante. Eu acho o máximo essa relação. Por quê? Na emissão de beta menos, o átomo vai pegar um nêutron, transformar o nêutron em um próton. Vê que miserável. Ele transforma um nêutron num próton. Quando ele faz essa transformação, se a gente parar para ver, se vocês forem ver a constituição do átomo, o nêutron e o próton, eles têm aproximadamente a mesma massa. E a massa do elétron é aproximadamente 1.850 vezes menor do que a massa ou de um próton ou de um nêutron. Então, a massa do elétron é muito pequenininha, tá? 1.850 vezes menor do que a massa de um próton, tá? Então, é extremamente pequeno. Aí, o que acontece? É tão pequeno que quando a gente fala em massa atômica, a gente não soma a massa dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. A gente só fala em massa atômica somando prótons mais nêutrons, porque a massa dos elétrons é desprezível. É como se eu chegasse numa balança, subisse na balança e arrancasse o fio de cabelo, né? Então, a massa dos elétrons para o átomo é como se fosse um fio de cabelo para a gente, tá? Aí, o que acontece? O átomo, para emitir beta menos, ele é capaz de transformar um nêutron num próton, que tem massa semelhante. Mas quando ele faz essa transformação, surge uma massa bem pequenininha, que é a mesma massa que a massa de um elétron. Essa massa surge no núcleo, porque ele está transformando o nêutron no próton no núcleo. Então, quando ele faz essa transformação, essa partícula que tem a mesma massa que a massa de um elétron, ela surge com carga negativa e é ejetada ela sai levando energia do núcleo, o que vai fazer com que o núcleo perca a energia, né? Então, que é o objetivo na hora da emissão da radiação. Então, o nêutron transforma no próton, dá origem a essa partícula, que será a nossa partícula beta menos, que é igual a um elétron, com a mesma carga negativa, e sai do núcleo. Gente, um elétron nuclear, vê que coisa. Então, o átomo ele se vira nos 30 nessa hora e emite essa partícula, tá? Juntamente com ela vai ser liberado um antineutrino, tá? Que não vai ser foco nosso agora. Então, a gente vai ficar com a emissão de beta menos. Então, por exemplo, um elemento como carbono 14. O carbono 14, né, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Teoricamente, ele tem um excesso de nêutrons, porque o carbono mais comum é o carbono 12, que tem 6 prótons e 6 nêutrons. Aí isso quer dizer que, teoricamente, se ele tem excesso de nêutrons, nada impede que ele pegue um nêutron, transforme o nêutron num próton. E é o que acontece. O carbono 14 pega um nêutron, transforma o nêutron num próton e libera beta menos. Então, nessa transformação, como a massa do nêutron é igual à massa do próton, a gente vai mudar de elemento, sim, porque vai mudar no número de prótons. Antes, o átomo tinha 6 prótons, mas como ele pegou um dos nêutrons, né, eram 8 nêutrons, um dos 8 nêutrons foi transformado em próton. Eu só vou ter 7 nêutrons agora. E eu tinha 6 prótons, mas vou ter 7. Se mudou o número de prótons, vai mudar o elemento. Então, agora eu passo a ter um novo elemento que tem 7 prótons, que vai ser o nitrogênio, tem 7 prótons, tá? E o que aconteceu com a massa, que permaneceu a mesma? Bem, se ele transformou um nêutron num próton, ele tinha 8 nêutrons e 6 prótons. Mas agora ele vai ter um nêutron a menos, vai ter 7 nêutrons, mas vai ter um próton a mais, 7 prótons. 7 nêutrons com 7 prótons, 7 mais 7, 14. E a massa permanece a mesma, tá? Libera beta menos e um antineutrino. E na radiação beta mais ocorre o inverso. São átomos que vão pegar o próton e transformar num nêutron. E aí, na hora que ele faz essa transformação, ele libera uma partícula que tem a mesma massa que a massa do elétron, contudo tem carga positiva. Seria um elétron positivo? Exatamente, que a gente pode chamar de pósitron,
ou que é também chamado de antimatéria. E que no momento em que surge da transformação do próton no nêutron, ele sai com velocidade de dentro do núcleo do átomo, né? Então, esse elétron positivo sai, que é o nosso pósitron, beta mais, sai de dentro do núcleo com velocidade. Só que tem carga positiva, minha gente. E é chamado de antimatéria, porque como ele tem a mesma massa que a massa do elétron e carga oposta do elétron, facilmente eles se chocam com o elétron. E na hora que ele se choca com o elétron, o que é que vai acontecer? Nesse exato momento, as duas massas desaparecem. E no lugar das duas massas surgem dois fótons de energia, de alta energia, de 511 keV, e eles saem com 180 graus de diferença, os dois fótons, e as massas simplesmente desaparecem, que é o processo que a gente chama de aniquilação. Então, nesse momento em que o próton foi transformado no nêutron, e foi liberado a nossa beta mais, tá? Então, o que é que aconteceu? Eu tinha aqui, por exemplo, o flúor, que tinha 9 prótons, tá? E 9 nêutrons. Se ele pegou um próton e transformou no nêutron, ele agora vai ter um próton a menos, 8 prótons, e vai ter um nêutron a mais. Se ele tinha 9 nêutrons, ele passa a ter 10. 10 com 8, 18. A massa permanece a mesma. Contudo, o elemento mudou. Por que o elemento mudou? Porque o número de prótons diminuiu. Ele tem um próton a menos, mas tem um nêutron a mais. Tá? E libera a partícula beta mais, que é um elétron positivo ou pósitron, como a gente falou, antimatéria. Então, a gente tem aqui a equação, tá, da emissão de beta menos. Então, eu vou ter o quê? Normalmente, os elementos emissores de beta menos são aqueles que têm excesso de nêutrons, né? Os emissores de beta mais excesso de prótons, teoricamente. E aí, o que é que vai acontecer? O nêutron foi transformado num próton e houve a emissão de beta menos e antineutrino, que não nos interessa agora. Então, a equação de beta menos é essa aqui. Eu tinha um elemento X, tá? Por exemplo, carbono 14, com massa A e número atômico Z. 14 é a massa e número atômico 6, que é carbono, né? Ao emitir beta menos, ele pegou um nêutron e transformou no próton. Então, ele tinha 6 prótons e 8 nêutrons. Se ele pegou um nêutron e transformou no próton, ele vai ter um nêutron a menos, mas vai ter um próton a mais. Então, 7 mais 7, 14, a massa continua a mesma, mas como mudou, né, o número atômico, foi o que aconteceu com o número atômico. O número atômico, quando pegou um nêutron e transformou no próton, vai ser Z mais 1, né, porque vai aumentar o número de prótons em 1. Então, um elemento X, com massa A e número atômico Z, ao emitir beta menos, e o antineutrino, que não nos interessa, deu origem a o mesmo elemento? Não, porque vai mudar o número atômico, o elemento é outro, tá? O outro elemento, com o número atômico, vai ser Z mais 1, e a massa permanece a mesma, como a gente viu. E aí a gente passa para a equação da emissão beta mais. A emissão beta mais é quando o átomo pega um próton e transforma no nêutron e emite beta mais. Então, qual é a equação? Elemento X, com massa A e número atômico Z, ao emitir beta mais, né? É porque ele transformou um próton no nêutron. Então, o número de prótons vai diminuir, vai ser Z menos 1. O número de nêutrons seria N mais 1, né? Mas a gente não faz referência aqui embaixo. E a emissão de beta mais. Como mudou o número atômico, o elemento muda. Então, eu tinha o elemento X, com massa A e número atômico Z, a emitir beta mais, dá origem ao elemento Y, e vai ter Z menos 1, porque vai diminuir o número de prótons, e a massa permanece a mesma. Como exemplo, está aqui o flúor, 18, 9 prótons, 9 nêutrons, 9 e 9 são 18, tá? E aí, o que acontece? Como ele pegou um próton e transformou no nêutron, vai diminuir o número de prótons, Z menos 1, vai passar a 8. Quem tem 8 prótons é oxigênio. E aí, o número de nêutrons aumenta, né? Então, se ele tinha 9 nêutrons, passa a ser 10. 10 com 8, 18. A massa permaneceu a mesma e houve a emissão de beta menos. Então, essa aqui é a equação da radiação corpuscular beta mais, tá? Beta mais. E aí a gente tem a radiação gama. A radiação gama, né, nesse caso aqui, ela é uma radiação emitida do núcleo também.
Só que, normalmente, o que é que vai acontecer com a radiação gama? A radiação gama é quando o átomo ele emitiu alfa, né? Mas ainda ficou instável, ele ainda tem um excesso de energia que ele quer perder, ele não está satisfeito com a perda. Então, ele termina emitindo uma radiação apenas eletromagnética, energia pura. Então, quando ocorre a emissão de gama, tá, ela normalmente é sucessiva a uma outra radiação. Por exemplo, cobalto 60. Cobalto 60, ele emite radiação beta menos, dá origem ao níquel 60. Só que ele dá origem ao níquel 60 instável ou meta-estável. A gente chama também de meta-estável. E aí a gente bota um Mzinho ao lado do 60, pode ser, para dizer que é níquel meta-estável. E aí o que é que vai acontecer? Esse níquel que ainda está instável, ele ainda quer perder energia. E aí ele vai e emite só energia pura, que vai ser radiação gama. E aí o níquel, ele vai perder energia, mas ele não muda mais, ele continua sendo níquel 60, só que com nível de energia menor. Então, entre o níquel 60 meta-estável, ou seja, que ainda está instável, e o níquel 60 estável, a única diferença é a perda de energia, tá? Que é a radiação gama emitida. Então, a gente muitas vezes chama, por exemplo, cobalto 60, se eu chamar ele de elemento pai, o níquel é o elemento filho. Mas o níquel meta-estável é um elemento filho que vai dar origem ao níquel estável, mas continua sendo níquel 60. Então, consequentemente, eu só tenho um pai e um filho. Então, eu posso dizer que o cobalto 60 é um emissor beta-gama. Ele emite beta, dá origem ao níquel 60. O níquel 60 emite gama e dá origem ao níquel 60 estável. Tá? Um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, é com o Césio 137. O Césio 137, que foi o que aconteceu com o acidente de Goiânia, né? No Césio 137, a gente tem o quê? O Césio emite beta menos, aí dá origem ao bário instável ou meta-estável. Então, esse bário aqui também é chamado de meta-estável. Meta vem de meio, né? Ele não chegou à estabilidade ainda. Então, o bário meta-estável emite gama e dá origem ao bário estável. Então, se eu for representar o bário na forma de bário meta-estável, tá? Eu iria escrever o bário assim, ó. Bário 137. E eu botaria um Mzinho aqui, que seria o M de meta-estável. Bário 137 meta-estável. Então, eu sei que esse elemento ele vai emitir gama, porque ele ainda se encontra instável, apesar da primeira emissão que aconteceu. Ok? Então, quando a gente fala dessas radiações, a gente tem, consequentemente, a radiação alfa, que tem muita massa, né? Então, tem baixo poder de penetração, mas o que alfa tem muito, gente, é porque a alfa, ela ioniza tanto por colisão, como, se vocês lembrarem, alfa é composta de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, eu posso dizer que a carga da partícula alfa, né, é positiva. Então, a partícula alfa tem carga positiva. Se a partícula alfa tem carga positiva e ela começa a penetrar na matéria, imagine os átomos da matéria, os elétrons ali, e ela começa a passar. E o que é que vai acontecer? A alfa começa a passar e ela vai atrair os elétrons por conta da sua carga. Só que ela tem uma determinada velocidade. Então, à medida que ela vai passando, os elétrons que foram atraídos em direção a ela vão sobrar. Então, mas ela vai ionizando a matéria, ela vai arrancando elétrons da matéria por conta da atração, né? Então, uma ionização indireta. E a alfa faz isso, porque a alfa, ela penetra pouco, mas o pouco que ela penetra, a bicha é miserável, ela ioniza muito. Ela arranca muito elétron por conta dessa forma como ela ioniza, tá? Beta mais não penetra nada, beta mais sofre aniquilação. Então, quem pode penetrar aqui, no caso, seria beta menos. Então, a radiação beta menos, né, ela pode, consequentemente, penetrar mais do que alfa, porque lembre-se que beta menos, ela tem a massa de um elétron, então é bem pequenininha a massa. Então, ela tem um poder de penetração maior que alfa, ioniza menos que alfa. Alfa tem trajetória retilínea, beta menos já não tem trajetória retilínea. A trajetória de beta, ela tem a mesma massa que um elétron, gente. Então, quando ela penetra a matéria,
que ela vai penetrando por entre os átomos, eu tenho um elétron e um elétron. Vai acontecer repulsão entre eles, tá? Então, ela passou perto de outro elétron, ela muda de direção e ejeta, ou seja, arranca o elétron da matéria por conta dessa repulsão também, não só por colisão. Então, o que é que acontece? Que seria uma ionização indireta. Então, nessa brincadeirinha, beta também ioniza, né? Ioniza, só que não tem uma trajetória retilínea, ela vai mudando à medida que ela vai sofrendo repulsão com os elétrons do meio onde ela está, tá? E aí ela penetra um pouco mais que alfa, tá? Ioniza bem menos que alfa. Já gama é energia pura, minha gente. Se eu apagar a luz e ativar um flash, de repente, num lado da sala, esse flash chega do outro lado à velocidade da luz. Gama chega à velocidade da luz. Então, gama, ela atravessa tudo, diferente da luz, que o anteparo iria impedir, mas gama consegue atravessar, tem uma energia alta. Então, gama sai atravessando papel, atravessando plástico, dependendo da energia dela, ela atravessa aço, né? Como a radiação X, dependendo da sua energia, ela pode ir atravessando. Ô, professor, eu posso barrar a gama? Não. Eu consigo barrar alfa, eu consigo barrar beta. Gama eu não consigo barrar. Gama eu consigo atenuar, é fazer ela perder energia. Assim como radiação X também. Eu não consigo barrar, eu consigo fazer ela perder energia. Então, eu consigo usar materiais que atenuam a energia daquela radiação, gama ou X, tá? Então, gama tem alto poder de penetração, só que gama, em relação a alfa, ela tem uma vantagem que ela ioniza muito menos que a alfa, mas ela ioniza, tá? Mas ela também tem um poder de penetração alto. Então, dependendo, né, da energia, dependendo de onde ela está atingindo, a alfa, por exemplo, a alfa pode fazer um estrago triste, mas também pode fazer um estrago superficial. Já a gama, por ter essa capacidade de penetrar muito, por menos que ela ionize, ela pode sim causar efeitos bem, né, consideráveis aí. Aí, quanto aos efeitos, a gente tem a aula de efeito biológico, tá, gente? Então, tá aí algumas mensagenzinhas para vocês. Esse material já está disponível para vocês, juntamente com de radioatividade, ou sozinho, separado, tá? E assim eu concluo essa aulinha com vocês.